nome do Instituto de Altos Estudos da Academia de Ciências de Lisboa, dar as boas-vindas a este espaço virtual para reflexão sobre ciência, que já se tornou uma companhia quinzenal, às quartas-feiras, uma companhia de todos nós. Estou hoje a fazer de mestre-sala, o que implica alguma justificação. É que a professora Maria da Salomé Paes não pode estar presente por um impedimento de última hora de saúde, nada de especial cuidado, mas pediu-me para a substituir e é nessa qualidade que eu estou aqui a saudá-los e a agradecer-lhes a presença neste ciclo de conferências. Uma vez, um bom amigo meu, saudoso amigo e um grande professor, perguntaram-lhe, e eu assisti, o que é que achava mais importante na definição de académico. E ele disse duas coisas desarmantes, que era pensar antes de agir. E o que este ciclo sobre desafios da ciência na sociedade contemporânea pretende não é mais do que desafiá-los ou estimulá-los para este debate sobre as grandes questões da ciência contemporânea. E dito isto, este ciclo que já vai sensivelmente a meio e tem tido uma grande adesão de muitos interessados, muitos académicos, muitos universitários, muitos estudiosos. Este ciclo tem hoje a presença grata da doutora Paula Martim da Silva, como conferencista, do professor José Rueff como comentador, e a moderação da professora Cecília Leão. Este ciclo tem sido acompanhado de forma muito próxima pelo Diário de Notícias, que nos tem feito a amabilidade de entrevistar os nossos conferencistas, e podem também encontrar a entrevista da doutora Paula Martim da Silva no Diário de Notícias em papel, mas também no Diário de Notícias online, e está no chat o link para poderem aceder a essa entrevista, e queria renovar os meus agradecimentos à direção do Diário de Notícias e ao jornalista, que eu julgo que é o Jorge Andrade. Portanto, dito isto, com esta simplicidade, e pedindo mais uma vez desculpa por não ser capaz de fazer de professora Maria da Salomé Paes, eu ia pedir à professora Cecília Leão. A professora Cecília Leão ocupou muitos cargos na Universidade do Minho, de onde é professora emérita, e tem uma obra científica importante, mas acima de tudo é uma agregadora, uma capacidade de juntar vontades, juntar pessoas, juntar ideias, e portanto acho que será a pessoa ideal para hoje aqui também poder juntar este conjunto todo de pessoas que nos escutam de forma interessada com os nossos preletor e conferencistas. Professora Cecília Leão, como dizem os nossos colegas ingleses, the floor is yours. Muito obrigada, professor Jorge Soares. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta conferência de debate, neste fim de tarde, para trocarmos ideias, reflexões e pensamentos sobre a integridade em ciência, no âmbito do ciclo, como o professor Jorge Soares já referiu, Desafios da Ciência na Sociedade Contemporânea. Eu, se me permitem, como breve introdução ao tema, iria partilhar convosco 3 breves notas. A primeira, sublinhar que a ciência, reconhecida como extremamente bem-sucedida enquanto estratégia para comandar o futuro,
mas a ciência vive da sua credibilidade. E a integridade constitui-se como um princípio ético a observar em toda a investigação. Neste contexto, as atividades de investigação estão subordinadas não só aos valores éticos universais, mas também aos derivados do compromisso com a construção da ciência como património coletivo. E a minha segunda nota reporta a preocupação com a questão da ética e integridade que surge como área emergente a nível global, sobretudo assente num compromisso de responsabilidade. Responsabilidade ao nível individual do cientista, responsabilidade ao nível institucional, responsabilidade coletiva. E a este propósito vem a minha última e terceira nota, e citando o professor João Lobo Antunes, que em 2013 referia numa das suas conferências sobre esta temática, e passo a citar, dizia o professor: científico tornou-se para todos os efeitos uma forma de louvor epistémico que significa forte, confiável, seguro. E contudo, continuava, como todas as atividades humanas, a ciência é falível, imperfeita, por vezes corrupta e evidentemente incompleta. Fim de citação. Se isto valia há 10 anos atrás, que dizer agora? Onde estamos e para onde queremos ir? E é exatamente neste enquadramento que a sessão de hoje é dedicada à temática integridade em ciência. E passaria a apresentar os dois convidados já referidos pelo professor Jorge Soares, a doutora Paula Martinho e o professor José Rueff. Tenho a certeza que nos vão aqui hoje contagiar com os seus pensamentos, reflexões sobre integridade em ciência. E começo pela doutora Paula Martinho, que irá proferir a conferência da sessão. A doutora Paula Martinho da Silva é mestra em bioética pela Faculdade de Medicina da Universidade de Complutense de Madrid. Exerce várias funções, salientando-se as funções que exerce na Fundação Champalimau como provedora e como membro do seu Conselho de Ética. É também de realçar o papel que desempenha junto da Unesco, sendo membro da Comissão Internacional de Bioética da Unesco. É ainda também membro do Conselho Societal do Instituto de Medicina Molecular, do IMM. Tem desempenhado vários cargos, são inúmeros, dos quais eu destacaria um dos que eu considero principais. Foi membro durante muito tempo do Conselho de Ética para as Ciências da Vida, a CNEC, tendo sido presidente do mesmo no terceiro mandato do Conselho. Foi igualmente membro da Comissão de Ética do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa e membro do Grupo Europeu de Ética para as Ciências e Novas Tecnologias da Comissão Europeia. É assim um imenso prazer ter a doutora Paula Martinho connosco. Ela é, sem dúvida, uma das vozes mais reconhecida e respeitada em bioética nacional e internacionalmente. O outro membro do painel, como comentador, é o professor José Rueff, que também passo a apresentar. O professor José Rueff, académico efetivo da secção de Medicina da Academia das Ciências de Lisboa, é professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa e coordenador do Centro de Toxicogenómica e Saúde Humana. Desempenhou vários cargos, entre os quais eu também destacaria o de vice-reitor e pró-reitor da Universidade Nova de Lisboa. Tem desenvolvido atividades na área da oncologia e toxicologia humana e, em resumo, é inegável o valor do seu percurso académico como professor e cientista, sublinhando-se o seu interesse na vertente social e humanista da investigação e prática científica em medicina, não descurando o seu enquadramento nos valores éticos e sociais. E é tempo de os ouvir, e é assim o meu privilégio passar-lhes a palavra após o que seguirá um debate aberto a todos os participantes, que são encorajados a intervir ativamente, podendo também escrever no chat da plataforma as questões ou comentários que desejem colocar aos membros do painel. E vamos iniciar com a conferência da doutora Paula Martinho
subordinada ao tema Integridade em Ciência. Doutora Paula, é seu o tempo que se segue e tem a palavra. Muito obrigada, professora Cecília Leão, pelas suas generosas palavras e pelo convite que me foi endereçado. É para mim um gosto enorme, uma honra muito grande estar aqui com todos, que cumprimento todos os que estão aqui neste Zoom. E não posso deixar de cumprimentar muito particularmente o professor José Rueff, que me dá uma honra muito grande também estar aqui, estamos aqui os dois em conjunto, e igualmente o professor Jorge Soares. Ambos coincidem na minha vida numa situação muito interessante, que foi conhecermos pessoalmente no contexto do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, o qual a professora Cecília Leão já referiu, embora de ambos já conhecesse um enorme prestígio e, portanto, é sempre um prazer renovado estarmos juntos. A professora Cecília também referiu que, no fundo, o objetivo, ou um dos objetivos desta conversa, eu chamo mais conversa do que conferência, será trocarmos impressões. Para mim, isso tem um significado, neste contexto de integridade na ciência, tem um significado muito importante. Como referiu, eu não sou académica, não sou da área de ciência, das ciências, e, portanto, sou uma observadora. Mas neste contexto, quando discutimos integridade em ciência, ou quando discutimos a investigação em ciência, outras temáticas de ciência, de facto, tornou-se, nos últimos anos, um diálogo de sociedade. E, portanto, é nesse contexto, mais nesse contexto, que eu estou aqui a participar naquilo que eu tenho observado, me é permitido observar, e no contacto que eu tenho tido com esta área, que para mim começou por ser estranha, mas que agora já convivo e já dialogo com mais à vontade. Eu sempre defendi, e continuo a defender, que é extremamente importante hoje debater os temas de ciência com quem a pratica. E, portanto, eu deveria estar do outro lado a ouvir quem tem que falar sobre este tema. Daí, prevenindo já de alguma questão que se possa surgir, de facto, eu sou uma observadora e é assim que eu me apresento. Eu preparei uma pequena apresentação que penso que estão a ver, não estão? Não. Estão? Ainda não. Então, vou ter que fechar. Há sempre aqui estes problemas, pois não pus compartilhar a tela. Tínhamos ensaiado tão bem e agora, e portanto, vamos. Assim já está, não está? Já está muito bem. Muito bem. E portanto, nas primeiras notas que eu tinha enviado, tinha posto que era um tema muito recente, muito importante. E de facto a integridade da ciência sempre existiu, mas na verdade tem sido nos últimos anos que temos falado mais em integridade em ciência, e daí a razão também de ser desta nossa conversa. E se formos a ver, agora não consigo passar o... Não, já está. Se formos a ver, hoje em dia, se fizermos uma pesquisa nos códigos de conduta de todas as instituições que fazem ciência no mundo inteiro, vamos encontrar primeiro a própria existência de um código de conduta e depois em todos eles, e eu só trouxe aqui alguns, obviamente, vamos encontrar o termo integridade em todos eles. Pode ser em diversos contextos, por exemplo, a integridade também juntamente com a responsabilidade, a cultura da responsabilidade e de uma atitude ética, como também a professora Cecília já tinha referido. Depois, a integridade já também
juntamente com as regras profissionais, as políticas e os procedimentos. Depois também a integridade numa perspectiva de reputação dos cientistas que fazem investigação. Depois também uma perspectiva de integridade na perspectiva de conduta e nas publicações, nas apresentações, portanto também encontramos estas referências. Relativamente aos resultados, aqui já o cumprimento de regulamentos, códigos de conduta, normas profissionais, mas também na avaliação, na realização da investigação, perdão, na avaliação e na apresentação dos resultados. Aqui, numa perspectiva já de identificação dos princípios fundamentais, entre os quais a dignidade humana, a boa-fé, a integridade, profissionalismo e lealdade. Aqui, numa perspectiva global, como forma de assegurar os princípios éticos, os estándares éticos em geral. E eu tentei encontrar uma definição do que é que nós chamamos por integridade. E, de facto, vamos encontrar diversas definições. Eu trouxe esta porque está integrada no site da Comissão Europeia, no programa Horizonte 2020, e é interessante observar que foi elaborado um glossário em que um glossário sobre integridade, faz parte de um projeto sobre integridade da ciência, em que tem um glossário muito extenso onde vamos encontrar naturalmente a definição neste contexto do que é integridade. Compliance, eu vou dizer, com os princípios e as práticas éticas que servem de guia para tomar decisões, ações pelos indivíduos e pelas instituições. Isto é uma definição tão vasta que aqui poderíamos quase integrar tudo. E, portanto, nós voltamos à mesma pergunta: porque é que estamos a falar hoje de ética e integridade num contexto um contexto de discussão ética e de reflexão ética? Na verdade, eu vou dizer lugares comuns. Na verdade, é aquilo que todos nós constatamos, que hoje em dia a investigação científica implica muito mais do que implicava há umas décadas atrás. Desde logo, a valorização. Eu começaria até por uma contextualização mais vasta. Hoje em dia, parte de uma reflexão pessoal, hoje em dia vivemos numa sociedade, toda ela, transversalmente, em todas as profissões, numa sociedade de sucesso, em que ter sucesso, ter êxito, é uma forma de encontrar um estatuto, elevar o estatuto pessoal de cada um. E vamos encontrar isso em muitas profissões. Eu encontrei na minha, e encontro, obviamente, quando falamos em ciência, em investigação, vamos encontrar essa valorização do que é chegar a ter sucesso, ter êxito. E isso implica muitas coisas. Implica a valorização dos resultados, a procura de financiamentos. Uma questão que também é relevante aqui nesta discussão, a institucionalização da própria investigação. Hoje o investigador já não investiga sozinho. É uma investigação colaborativa. A pressão para apresentar resultados, a pressão para a publicação, entre tantos outros exemplos que eu poderia dar.
E todas estas relações que se desenvolvem entre o investigador, os investigadores, o investigador com os seus colegas também investigadores e com a própria instituição, vai engendrar também uma série, numerosas relações jurídicas entre parceiros diferentes. Desde logo, eu daria 3 exemplos: os contratos de investigação, as parcerias e os contratos de financiamento. Portanto, nós vivemos, hoje o investigador vive num mundo que extravasa muito a sua prática, que é, no fundo, a busca do conhecimento. Este contexto de pressão, de valorização, de busca de sucesso, da necessidade de apresentação de resultados, publicação em pouco tempo, sobretudo em pouco tempo, a captação de financiamentos, etc., naturalmente que pode conduzir àquilo que em linguagem anglo-saxónica se chama a misconduct, ou seja, condutas impróprias. E são identificadas algumas condutas impróprias, como os exemplos que são normais: a fraude, a falsificação, o plágio, a questão dos conflitos de interesse, entre outros. Que não são, volto a dizer, exclusivos da investigação. Nós vamos encontrar em várias profissões problemas graves com fraudes, falsificações, conflitos de interesse, plágios, como todos nós sabemos. E, portanto, mais do que isto, para além disto, o investigador lida também com resultados que têm um grande impacto para a instituição. Tem também, muitas vezes, que ver com dados corporativos. Aquilo que desenvolve o investigador, muitas vezes, ou seja, o conhecimento que o investigador traz, pode traduzir-se também em resultados que têm implicações para a instituição, também de natureza jurídica, e que têm um grande impacto para a instituição. Eu estou a falar desde as patentes, mas também o próprio know-how. Hoje em dia fala-se muito em trade secrets, que também, neste contexto, pode ser dado como exemplo. Quando estava a preparar esta nossa conversa, li de repente no El País, não sei se os jornais portugueses trouxeram, mas o El País trazia, no dia 11 deste mês, que a notícia que o senhor, o cientista chinês He Jiankui, que se recordarão que em 2018 foi o responsável pelo nascimento de 2 bebés humanos com genomas editados numa fase inicial da divisão celular do embrião, com a finalidade de os tornar resistentes ao HIV, à varíola e à cólera. E esta notícia, e que foi repudiado por toda a comunidade científica, e esta notícia, e o El País vem-nos trazer notícia de que ele saiu da prisão. Foi condenado nos tribunais chineses a 3 anos de cadeia e tinha acabado de sair da prisão. E é muito interessante, para mim foi muito interessante a notícia, porque ele próprio reconhece que fez as coisas demasiado rápido, mas já adianta já que eu vou só tirar daqui, que em 3 anos curará doenças raras e precisa de financiamento.
Outro aspecto que eu achei interessante foi que um seu colega, também especialista em edição genética, vem dizer que o que ele fez foi tão grave como os crimes cometidos na Segunda Guerra Mundial, pelos nazis na Segunda Guerra Mundial. É interessante que, e aqui sintetizei também dois aspectos da entrevista, que David Baltimore diz que o erro do He Jiankui foi tão descomunal que ele nunca aceitaria financiar mais qualquer investigação em biomedicina. Embora o próprio cientista chinês diga que o objetivo é conseguir 137 milhões de euros do fundador do portal Alibaba entre os multimilionários. Portanto, há aqui, de facto, duas questões que desde logo nos chamam a atenção, que é o que eu tinha acabado de sintetizar, que é a questão do financiamento para a investigação, a procura do financiamento. E o que eu achei muito interessante neste contexto é da resposta da própria comunidade científica. E este aspecto, para mim, é particularmente interessante, da resposta da comunidade científica, porque normalmente, quando estamos perante uma situação de delito, de limite, de comportamento incorreto, normalmente o que se pede é ao legislador que faça alguma coisa, que legisle sobre determinado assunto. Neste caso concreto, nestes casos concretos de integridade científica, vamos observar que é a própria comunidade científica que se organiza e que apela para que se faça alguma coisa para fazer face aos casos de integridade científica. E é assim que, num contexto mais normativo, se começa a desenrolar um olhar para a integridade científica, de forma a contextualizá-la e a estabelecer regras e limites à atuação dos cientistas. E, quando eu dizia que era muito recente, é muito recente nesta perspectiva de que, no fundo, estamos a falar de pouco mais de 10 anos. De facto, a primeira conferência mundial de integridade na investigação teve lugar em Lisboa em 2007. E eu trouxe este resumo porque acho que é muito importante, porque sintetiza de facto a perspectiva da comunidade científica. A investigação que se orgulha da sua autogovernação interna e da sua integridade depara-se agora com a divulgação de casos de má conduta, fraude e práticas de investigação questionáveis. A comunidade de investigação a nível mundial, é muito interessante também, este movimento mundial consensual tem de enfrentar este desafio a fim de manter a confiança do público e estabelecer quadros claros de melhores práticas a nível internacional. E depois, no fundo, o objetivo desta conferência é reunir não só os investigadores, como também as agências de financiamento à investigação, as instituições onde se realiza a investigação, as universidades, os decisores políticos. No fundo, é este o objetivo de envolver todos os atores nesta discussão com o objetivo de elaborar recomendações de forma a melhorar, harmonizar, divulgar e tornar operacionalmente eficazes as políticas internacionais para a condução responsável da investigação. Sabemos que já houve mais conferências internacionais sobre esta matéria, mas de facto este é o primeiro grande impulso. Depois, logo imediatamente a seguir, cria-se o European Network of Research Integrity Offices e imediatamente a seguir a OCDE elabora um guia prático
destinado a tratar as alegações de fraude científica no quadro das colaborações científicas internacionais. E em 2010 dá-se um passo muito importante, onde a European Science Foundation e a All European Academies, pela primeira vez, elaboram em conjunto o Código de Conduta Europeu para a Integridade na Investigação Científica. Também sublinho a Declaração de Singapura, que é o texto fundador com vista a uma política de integridade científica em diversos países. Finalmente, aquilo que eu gostaria de desenvolver um bocadinho melhor, ou pelo menos colocar o acento tónico nesta conversa, é, efetivamente, o Código de Conduta Europeu para a Integridade na Investigação Científica de 2017, que é apresentado e desenvolvido exclusivamente pela All European Academies e que, no fundo, é, digamos, o grande texto que hoje em dia é seguido pelas instituições e pelos investigadores no sentido de compreender, contextualizar, responder e sancionar as práticas contrárias à integridade na ciência. Porque, de facto, e agora, eu não vos quero amassar muito, com a leitura deste código, mas penso que pelo menos gostaria de lançá-lo como um aperitivo para melhor consulta posterior. É interessante porque este All European Academies representa 58 academias de 40 países da região do Conselho da Europa. Portanto, é, mais uma vez, um movimento da própria academia para dar resposta a uma situação que ela considera importante e grave. E, tão importante quanto isso, Portugal, obviamente, que está incluído, e é a Academia de Ciências de Lisboa, que está representada neste conjunto de academias. Portanto, nós todos partilhamos, na verdade, um pouco partilhamos este movimento e esta iniciativa. E, no fundo, este código estabelece 4 princípios fundamentais: fiabilidade, honestidade, respeito e responsabilidade. E se nós lemos estes princípios, no fundo, estamos já a dizer praticamente tudo o que devemos dizer sobre a integridade científica. A fiabilidade para garantir a qualidade da investigação, que se reflete na concepção, na metodologia, na análise e na utilização dos recursos. A honestidade, quando falamos no desenvolvimento, realização, revisão e elaboração de relatórios, bem como na comunicação da investigação de uma forma transparente, justa, completa e imparcial. Respeito pelos colegas participantes da investigação, sociedade, ecossistemas, património cultural e ambiente. E responsabilidade pela investigação, desde a ideia até à publicação, pela sua gestão e organização, pela formação, supervisão e orientação, bem como pelos seus impactos mais amplos. E não querendo alongar-me nisso, tínhamos esquecido só de dizer uma coisa, é que também um aspecto lateral, é certo, mas que não deixa de poder ser relevante, que este código não parte da União Europeia. Embora a União Europeia apoie completamente este código, e mais do que isso, obriga a segui-lo, por exemplo, em programas de investigação como o Horizon 2020. Portanto, parte da própria academia, de facto, com um processo, mais uma vez, de autorregulação, o que pressupõe, efetivamente, o reconhecimento da necessidade de estabelecer padrões de ética da investigação e dela própria ter capacidade para desenvolver
este tema. Passando muito rapidamente sobre alguns pontos do Código, é dividido em 3 capítulos, portanto, capítulos dos princípios, um segundo capítulo, boas práticas de investigação, e um terceiro capítulo sobre a violações da integridade da investigação. Nas boas práticas de investigação, e só passando de relance os temas, vem, no fundo, descrever práticas de investigação, as boas práticas de investigação no contexto do ambiente da investigação, e falamos, por exemplo, que as instituições e as organizações de investigação devem assegurar uma cultura predominante de integridade da investigação e promover a consciencialização para a mesma. No contexto da formação, supervisão e orientação, no sentido que as instituições e organizações de investigação devem assegurar que os investigadores recebem formação rigorosa em matéria de concepção, metodologia e análise da investigação. Relativamente aos procedimentos de investigação, no desenvolvimento de ideias de investigação, os investigadores devem ter em conta os conhecimentos mais recentes. Eu só estou a dar uns tópicos, mas o desenvolvimento destes temas é muito maior. Relativamente às salvaguardas, os investigadores devem respeitar os códigos e regulamentos pertinentes para a sua disciplina. Práticas de gestão de dados, os investigadores e as instituições devem garantir uma gestão e conservação adequadas de todos os dados e materiais de investigação, incluindo os não publicados, e assegurar a sua conservação de forma segura durante um período razoável. O trabalho colaborativo, todos os parceiros que colaboram na investigação devem assumir a responsabilidade pela sua integridade. A publicação e divulgação, como temos sempre falado, todos os autores são totalmente responsáveis pelo conteúdo de uma publicação, salvo especificação em contrário. A revisão, avaliação e edição, como por exemplo, os investigadores devem analisar e avaliar os pedidos de publicação, financiamento, nomeação, promoção ou recompensa de forma transparente e justificável. No que diz respeito às violações da integridade da investigação, pois são identificadas vários aspectos da má conduta na investigação e outras práticas inaceitáveis, como, por exemplo, a fabricação, a falsificação, o plágio. E depois é especificado, aliás, são especificados mais detalhadamente o que é que se entende por cada uma destas condutas. E depois um capítulo relativamente à reação a violações e alegações de má conduta. Portanto, nós não podemos dizer que não podemos dizer que não temos meios, que não existe nada que nos indique e nos oriente relativamente ao que se entende por más condutas, na ciência, ou formas de enfrentar e formas de reagir. Por outro lado, existem, só dei o exemplo do Código Europeu de Conduta, porque o enquadramento o enquadramento de fundo relativamente a esta matéria, mas existe já um grande número de publicações e de reflexões sobre esta matéria, entre as quais chamo a nível nacional, e voltando por onde comecei, ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que o fundo também publicou, aliás, no mandato em que foi presidente o professor Jorge Soares, uma recomendação sobre integridade na investigação científica em 2018, que pode ser consultada e que, no fundo, desenvolve também, chama a atenção para esta realidade e que, no fundo, começa com aquilo que nós temos repetido durante esta conversa. A integridade científica constitui-se como um princípio ético a observar em toda a investigação. Os comportamentos reprováveis em ciência não são um fenómeno do nosso tempo, já tínhamos dito,
também. No entanto, a verdade é que há hoje um elevado nível de intolerância em relação a estas práticas cujo escrutínio é mais rigoroso. E se quiséssemos alongar um bocadinho também só desenvolvendo no seguimento desta reflexão, de facto, hoje o investigador tem como interesses primários produzir conhecimento, sempre foi assim, e oxalá que sempre assim seja, e também o disseminar os resultados do estudo. Mas hoje, de facto, tem muito mais do que isso. Tem também, para além do que já referi, das relações com os colegas, das relações institucionais e das relações com terceiros, também há um aspecto muito importante que devemos referir. Tem de garantir a proteção dos direitos dos participantes da investigação. Estamos a falar em estudos clínicos, que podem ir dos riscos à proteção dos dados, portanto, é uma panóplia muito alargada de direitos que são necessários proteger, passando, obviamente, pelo consentimento informado. Estes aspectos também, da minha perspectiva, também fazem parte daquilo que nós desejamos que seja um princípio ético que deve ser observado em toda a investigação. Como já referi também, tem de proteger os interesses da instituição, proteger os interesses dos financiadores, de uma certa perspectiva, e tem, ao mesmo tempo, que apresentar, ou deve apresentar, bons resultados, na perspectiva também de obter mais financiamento ou as publicações e a validação científica. No outro dia li uma expressão muito interessante do médico francês René Friedman, que dizia que hoje o contexto em que a ciência se move é tão complexo e tão diverso que ele dava como exemplo que um projeto de investigação é aquilo que ele chamava um véritable millefeuille administrativo, um verdadeiro mil-folhas administrativo. E de facto é um bocadinho isto. Também o contexto em que o investigador se move hoje é muito, muito complexo. Desde logo, para além de todos esses aspectos éticos, também se move, que fazem parte das suas próprias regras profissionais, desde logo se move no contexto legal também de bastante complexidade. Eu não vou aqui alargar-me em contextos legais, não vos quero amassar com isto, mas poderia dizer que se olhássemos, no fundo, para das disposições legais fundadoras não só da investigação, mas de todas as intervenções no ser humano, é aquela que consta da Convenção de Biomedicina do Conselho da Europa, que é lei em Portugal, que também consta da Declaração de Bioética da Unesco, que é o do primado do ser humano. Eu acho que este princípio do primado do ser humano, que nos diz que o interesse e o bem-estar do ser humano devem prevalecer sobre o interesse único da sociedade ou da ciência, deverá ser e tem de ser o princípio orientador de toda a atuação em ciência. Depois, desde logo, normas de diversas categorias. Desde logo, normas legais que relativamente, por exemplo, ao plágio, não é? Que prevêem as situações de plágio e respondem a elas, e depois uma série de guidelines internacionais, desde logo os códigos de conduta para a investigação, como já referi, os códigos deontológicos,
as próprias regras e estruturas institucionais que podem ir-se desde os comitês de ética para a investigação, naturalmente, os códigos de conduta institucionais, os comitês para os conflitos de interesse, a própria figura do provedor, que também pode ter competências para isso. Portanto, existe, no caso da integridade na ciência, nós não podemos dizer que existe uma resposta única e uma fórmula única que para fazer face a uma situação em que esteja em causa uma integridade na ciência, mas sim um conjunto de respostas que podem ser utilizadas e dadas para assim o fazer. E, portanto, há quem opine, e esta é outra questão que poderíamos desenvolver, há quem opine que a liberdade de investigação pode ficar limitada pelo controle, por todo este controle legal e institucional, e também pela carga na responsabilização dos investigadores e das investigações, das instituições onde se faz a investigação. Mas a verdade é que a liberdade de investigação e a integridade sempre coexistiram e podem perfeitamente coexistir. Há quem fale que se deve falar antes numa ciência responsável e uma cultura de investigação. E essa é a forma positiva que eu gostava de deixar para terminar esta minha breve conversa. É preciso falarmos pela positiva. Nós sabemos que estes casos de má conduta, de falta de integridade em ciência existem, estão identificados, mas a verdade é que são situações que não são naturalmente a regra. Nós temos, pelo menos a minha perspectiva, é de facto de falar em ciência e na investigação sempre pela positiva, que é esse o lugar que a ciência merece. E por isso eu preferia falar na cultura de investigação e numa investigação responsável. Termino. Eu gosto muito de dar este exemplo, porque quando vou às reuniões da Unesco, para ir para a minha salinha, que é lá nas caves do edifício, passo sempre por este quadro do Picasso, que é a queda de Ícaro, e que simboliza um bocadinho em si a nossa conversa. No fundo, é uma das leituras, apelar à prudência dos nossos rasgos. Quando queremos ir demasiado alto, temos de pensar que podem existir consequências, e consequências que nem sempre são positivas. É verdade que foi-me dito, e esta própria obra de Picasso, ela em si encerra um problema de direitos de autor. Picasso renunciou à autoria desta sua obra, que é uma história interessante, mas é certo que o Picasso, não obstante chamar a queda de Ícaro, dizem que ele disse, comentando a sua própria obra, que não era nada a queda do Ícaro. Era, no fundo, representava uma praia em que estavam umas pessoas a apanhar sol e outras a tomar banho. E, portanto, também neste capítulo nós podemos ter várias interpretações. Mas nem de propósito. Eu não combinei com a professora Cecília Leão, mas também gostava de terminar com esta síntese do nosso professor João Lobo Antunes, que também está escrito numa das suas obras, A Inquietação Interminável, sintetiza, no fundo, muito daquilo que nós temos dito ao longo desta tarde. Não é possível argumentar que a ciência é neutra. A ciência amoral é imoral. Mas a imoralidade potencial da ciência torna-se particularmente evidente quando consideramos que a sua aplicação pode ter consequências devastadoras, quando
como quando o compromisso social ou político do cientista o leva a tomar caminhos que desvirtuam o estatuto ético que associamos ao culto limpo do saber. Na verdade, voltamos sempre ao lugar de início. Falamos sempre de saber, de conhecimento e de ética, onde todos devem e podem coexistir. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Paula Martinho, pelo seu tão valioso contributo, partilha das suas reflexões nesta sessão em torno destas questões. E, de facto, não tínhamos combinado, mas, mas foi muito interessante, aprendemos imenso. Foi feliz, foi um acaso feliz. Eu não sabia, nem a doutora sabia, mas e fica-se sempre emocionado e momentos destes para lermos, de facto, pensamentos e textos com que o professor João Lomba Antunes nos deixou. Muito obrigada, doutora Paula Martinho. E vamos então continuar. E queria felicitá-la pelo cumprimento do tempo. Está perfeito, não ultrapassou o seu tempo e deixamos depois para o debate esse tempo, onde terá a oportunidade em desenvolver mais questões. E vamos continuar. E agora é o meu privilégio anunciar o outro membro do painel, o professor José Rueff, comentador da conferência. Professor, boa tarde. Esse é o tempo que se segue e tem a palavra durante os próximos minutos. Muito boa tarde, senhora professora, a quem cumprimento respeitosamente, como colega estimável, como amiga muito grande. É a primeira vez que participo numa sessão no Instituto de Altos Estudos da Academia, com muita honra. Já outrora houve sessões à parte das sessões normais e eu estava-me aqui a lembrar que foi em 1987 que pela primeira vez participei numa dessas sessões por convite do professor Vasconcelos Marques, Dr. Vasconcelos Marques, no âmbito das sessões do segundo centenário da Academia. E este é um privilégio renovado, de algo que decorre à margem das sessões, mas enriquece muito a vida da Academia e traz para fora dos muros do edifício belíssimo da Academia. Os meus agradecimentos pela honra do convite que me dirigiu para estar aqui. Os meus agradecimentos também não podia deixar de ser à Sra. Professora Maria Salomé Paes, que cumprimento muito respeitosamente como presidente deste nosso Instituto de Altos Estudos, e também ao confrade e meu colega e meu querido amigo, professor Jorge Soares, e a todos os que porventura me estejam a ouvir, as minhas desculpas por ter pouco que dizer, porque eu sinto-me aqui como aquela ocorrência que teve lugar em pleno século XIII, quando o Papa Urbano IV convidou os teólogos importantes da época, o que nunca seria o meu caso, para escreverem o ordinário da festa que ele criou, que foi a festa do Corpo de Deus. Entre esses teólogos importantes da época estava São Tomás de Aquino, estava São Boaventura, estavam outros, e o primeiro a falar, o primeiro que apresentou aquilo que ele entendeu ser adequado, correspondendo ao pedido do Papa, foi São Tomás de Aquino. Falou e apresentou uma beleza tal e com uma riqueza tal, que São Boaventura, que ia falar a seguir, e que era franciscano, foi rasgando dentro das mangas do seu hábito de franciscano, rasgou tudo o que tinha dito, rasgou os papéis. Ora, eu o que devia fazer agora, depois de ter ouvido a senhora professora Paula Martinho da Silva, a quem cumprimento de uma forma muito respeitosa e ao mesmo tempo com muito afeto, conhecemos pessoalmente, que eu me recordo, quando foi a criação da primeiro conjunto de membros do Instituto da Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida e enfim, mantivemos até hoje uma riqueza que eu todos os dias, cada vez que leio coisas, escreve, me enriqueço muito e cumprimento-a. E eu sinto-me aqui hoje como São Boaventura perante São Tomás de Aquino, ou se quiserem como Zé Rueff perante a doutora Paula Martinho da Silva. O que é que eu tenho para comentar
de uma conferência tão ampla, tão rica, tão completa, tão, que vai tão ao encontro daquilo tudo que haveria para dizer. Nada tenho para dizer, menos para comentar. E, portanto, rasgaria os meus papéis, que aliás tenho aqui, devo dizer, tenho aqui, preparei, fui preparando documentários, mas deveria rasgá-los. Mas, enfim, como um cego, perante a riqueza da intervenção da Sra. Paula Martins da Silva, vou também seguir, como aliás ela já apresentou muito bem, como não podia deixar de ser, vou seguindo um bocadinho as linhas do Código Europeu de Conduta para a Integridade na Investigação, da ALEA, da Associação das Academias Europeias de Ciência, e não só de ciências e de letras, e seguirei um bocadinho aquilo que são os raciocínios que eu pude aurir da leitura do Código, da releitura que fiz nestes dias últimos. Ora bem, talvez a primeira questão que eu me permitisse, e não são comentários, Sra. Paula, porque nada tenho a comentar senão elogiar aquilo tudo que referiu e que mencionou. Mas talvez a primeira questão que sempre me vem à mente quando tenho que falar de assuntos destes AEs é o que é a investigação. A investigação, e isto é uma mensagem colateral, a investigação visa a procura da verdade. A verdade que eu sempre tomei como a verdade do termo grego verdade, que é aletheia. E a aletheia é aquilo a que Heidegger chamou Entborgenheit, ou então Entbergung, ou seja, é o desvelamento, é a desocultação daquilo que nós não conhecemos, não vemos ainda. É o pôr a descoberto algo que está ainda encoberto. Esta é a definição que eu tomo para mim como a mais importante. Portanto, é o levantar de um véu que encobre ainda aquilo que nós não conhecemos. E desenrola-se na diversidade das academias, na diversidade das universidades, nas indústrias, nos hospitais. Portanto, cobre uma vasta cópia de entidades que desenvolvem, em alguns países mais diversificado do que noutro. Sabemos que em Portugal não haverá tanta investigação, por exemplo, na indústria, como deveria haver, ou porventura até nos hospitais, mas há nas universidades, há nos institutos de investigação, há nas academias. Na nossa academia, sobremaneira, como a Sra. Paula Martins da Silva muito bem mencionou, como não podia deixar de ser muito bem, há 4 condições que presidem à integridade nesta investigação, seja ela universitária. Nós em Portugal por vezes separamos um bocadinho se ela é universitária ou de centros de investigação do que da investigação, por exemplo, na indústria ou nos hospitais. Mas os padrões são sempre os mesmos, é sempre a procura da verdade, é sempre a procura de algo que seja a resposta ao porquê de um doente ter aquela determinada manifestação clínica. É uma desocultação, é uma Entbrochenheit, é uma Entbergung, é uma aletheia dos gregos. As condições são a fiabilidade, isto é, a qualidade do exercício da investigação permite-nos ter fé naquilo que é descoberto, é a honestidade, naturalmente, no desenrolar da investigação, é o respeito que deve pautar a convivência e o convívio em quem está num grupo de investigação, respeito pelos colegas, respeito pela sociedade em geral, respeito pelo ambiente, respeito pela instituição que nos acolhe,
e por quem para com ela contribui financeiramente, respeito no fundo para com aquilo que são os poderes públicos que põem ao nosso dispor verbas, mesmo que elas sejam poucas muitas vezes. E a responsabilidade. E este ponto que a doutora Paula Martins da Silva muito bem já escalpelizou, eu permitir-me também tocar nele, enquanto comentário rápido, dizendo que a responsabilidade começa no saber formular perguntas. Toda a investigação, toda a tentativa de procura da verdade nasce da capacidade de saber fazer perguntas. E o saber fazer perguntas é o ter curiosidade. E o termo em português curiosidade vem do latino, do prefixo latino cur. Cur significa porquê. É saber fazer a pergunta porquê. Porquê é que o doente tem isto? Porquê é que este fenómeno decorre desta maneira? E se começarmos por pautar a nossa conduta pela formulação de perguntas e pela curiosidade face aos factos, estamos a respeitar a obrigação da responsabilidade perante a ciência. Mas responsabilidade também naquilo que cada um de nós deve ter face à orientação, à supervisão de colegas mais jovens, por exemplo, e da própria organização que nos acolhe, que deve ter locais, ou deve ter fora, deve ter conferências, estruturas, aulas, que devam assegurar a formação dos investigadores. Não apenas nos métodos da ciência, nos métodos daquela ciência em particular, daquilo que há que ter lugar na procura da verdade e no treino para a procura da verdade, mas também em matéria de ética e de princípios de integridade científica. E muitas vezes nem as entidades que financiam, nem as entidades que acolhem ciência, nem as entidades que levam a cabo se preocupam com estes problemas de integridade. Graças a Deus, a nossa Academia das Ciências está hoje a ter aqui, enfim, tirando a minha humilde pessoa que só pode adulterar aquilo que seria a ideia de quem organizou esta sessão sobre integridade, mas está a dar aqui um exemplo de como uma Academia de Ciências se preocupa com aspectos de integridade. Já na semana passada tínhamos tido uma outra sessão sobre aspectos de ética ligados à investigação científica. Portanto, a nossa Academia deve servir de exemplo e de bússola para aquilo que é a importância de formar os investigadores, não apenas no treino para a ciência, mas no treino da conduta em ética e em princípios de integridade. Os aspectos especiais da investigação no ser humano, todavia, envolvem ainda outros condimentos, como seja o consentimento esclarecido, pode ele ser aberto ou pode ser ou deve ser circunscrito, isto é, o doente ou o participante pode dar um consentimento que é aberto, assim, sim senhor, eu dou a minha amostra de tecido, de sangue, por exemplo, dou o meu DNA, e os senhores podem usá-lo, eu confio em vós, usá-lo-ão para aquilo que entenderem adequado. Ou então, não, eu apenas dou para um aspecto particular. Enfim, isto levar-nos ia longe, não é hoje o meu tópico, nem o tempo me permite, mas, enfim, a questão do consentimento esclarecido é um aspecto importante dos componentes, dos condimentos da integridade em ciência. E depois o dever ético de publicar. Eu digo muitas vezes isto aos meus colegas mais novos, o que não significa
que não sejam muito mais inteligentes do que eu, mas digo muitas vezes que ter resultados que se obtiveram e metê-los na gaveta ou nos arquivadores é um pecado mortal do ponto de vista ético. Os resultados são para publicar. Por mais que custe encontrar um sítio que os acolha. Sejam eles resultados positivos, sejam eles resultados negativos. Porque guardar resultados negativos também é um pequeno falha, pequena, grande falha ética ou falha de integridade, porque evitaria, nomeadamente, que outros grupos de investigadores fossem repetir conjuntos de experiências ou de caminhos de investigação para, no fundo, chegar à conclusão que nós chegámos e mantivemos guardado. Terminaria falando apenas nos grandes pecados à integridade que a investigação pode envolver e que são a fabricação de dados, vem, já a doutora Paula Martins da Silva mencionou, vem também no Código Europeu de Investigação, ou seja, a invenção de dados. Isto infelizmente ocorre, infelizmente há publicações que depois de estarem já, de serem já públicas, se verifica que houve invenção de dados. Há a falsificação, que é o jeitinho a dar aos dados para que se ajustem a uma determinada visão, intelecção que o investigador teve, que aquilo havia de dar para aquele lado, e como desviou um bocadinho, falsificou, é gravíssimo. E há o plágio. E o autoplágio também, que é repetir-nos várias vezes em várias publicações sem citar. Estas três grandes falhas, todavia, ainda a semana passada a nossa ilustre académica, a professora Glória Garcia, mencionava estas falhas em ciência são falhas sem pena. Quer dizer, não temos código penal que penalize o investigador, pelo menos de uma forma muito precisa, que o penalize se ele porventura fabricou dados, se porventura falsificou dados, se porventura houve plágio. Portanto, aqui também o direito terá muito que fazer. E depois, porque o trabalho é em equipa, saber nessa equipa quem é que eventualmente cometeu a falha máxima ou a falha principal naquele artigo que foi publicado. Muitas vezes é o colega mais jovem ou mais fraco que acaba por ser retirado da publicação. Nós muitas vezes vemos revistas científicas onde vem mencionado, olha, do artigo tal foi retirado o senhor ou a senhora fulana de tal, que muitas vezes é o primeiro autor, que se presume é o mais jovem, o mais, porque foi ele o responsável por ter fabricado ou falsificado ou plagiado um determinado dado. Mas é claro que esta labuta da procura da verdade, esta labuta da investigação, vive cercada de um problema muito complicado, que é o problema do publish or perish. Não podemos fazer investigação, não podemos procurar a verdade, não podemos fazer a desocultação daquilo que está oculto se não tivermos financiamento. E para isso temos que ter publicações. E para ter publicações, as pessoas podem ser tentadas para não morrerem, para não perish, tentadas a alguns destes pecadilhos que eu deixaria como mensagem final, chamando a atenção para quem me ouça, não, obviamente para nenhum dos académicos, que esta luta entre o publish and perish e o, porventura, dar um jeito aos dados, é uma luta que pode fazer cair em tentação
alguns investigadores, ou pode, como bem mencionou no quadro do Picasso, fazer com que Ícaro queira subir, mas depois, como as asas de Ícaro eram de cera, ele aproximou-se muito do Sol e caiu no Mediterrâneo. Que não caiamos nenhum de nós por nenhuma das faltas, nem por nenhuma das tentações, em nenhuma das tentações que este publish or perish pode levar. Muito obrigado, senhora Presidente desta sessão, Sra. Cecília Leão, Sra. Professora Cecília Leão, uma vez mais, os meus cumprimentos respeitosos ao Instituto de Altos Estudos da Academia das Ciências de Lisboa. Muito obrigado e as minhas desculpas por ter passado um bocadinho o tempo. Muito obrigado. Não passou, está muito bem, professor. Professor José Rueff, muito obrigada. Foi um privilégio contar aqui com o seu tão valioso contributo, com a partilha das suas reflexões. E vamos agora prosseguir, abrir o debate. E temos ainda cerca de 25 minutos para a partilha de reflexão com todos os que quiseram e nos dão o prazer de estar aqui conosco. Por isso, está aberto o debate, por favor, intervenções, questões que queiram colocar aos membros do painel. Eu peço ajuda, penso que temos aqui no chat, também podem escrever questões. Julgo que temos aqui o pedido de uma intervenção. Gonçalo, pode dar-lhe a palavra? É o professor Fernando Carvalho Rodrigues. O professor Fernando Carvalho não estava a conseguir ver. Professor Fernando, faça o favor. Não está. Estava aqui uma dupla negativa que é desativar o mudo. Desativar o mudo, que é uma coisa, não é? Bastante estranho. Eu peço, em primeiro lugar, à minha queridíssima amiga, professora Maria Salomé, em ter vindo a organizar estes estudos, no meu tempo chamava-se salas de estudo, não era? Mas só uma espécie de salas de estudo no Instituto da Academia. E hoje eu vim para partilhar convosco uma coisa. Normalmente quer a professora Paula Martinho da Silva, com quem aprendi imenso, a única coisa que sei de ética é que eu não tenho grande opinião sobre o Homo sapiens sapiens. Acho que sempre que pode não faz grandes coisas. E depois, com a professora Cecília Leão e ao meu queridíssimo amigo e venerável membro da Academia, o professor José Rueff, e com saudades um abraço ao professor Jorge Soares, de pelo menos 46 anos. Os tempos, as voltas, já demos umas quantas voltas ao sol desde que nos encontramos pela primeira vez. Mas eu hoje vinha cá trazer-vos uma coisa, que é um livro que resultou muito aí de conversas na academia entre dois grandes e soberbos homens que passaram por essa fantástica academia. Um chamava-se José Pinto Peixoto, nasceu há 100 anos, fez o ano passado 100 anos, e o outro chamava-se Vitorino Nemésio. E do Vitorino Nemésio, o Vitorino Nemésio tem folhas de apontamentos, que eu tenho alguns originais, que ele tomava notas das coisas que falava com o professor José Pinto Peixoto. Desse encontro das duas culturas, nasceu aquilo que mais tarde foi um livro que Vitorino Nemésio publicou na Bertrand em 1976 e que a pessoas como vós, que olham para o caminho que as pessoas individualmente fazem na ciência, que a ética é o que é que eu faria, eu não vou contar a ninguém,
Mas o que é que eu faria? A minha ética é o que é que eu faria se fosse invisível e invencível. Meu querido amigo, professor Jorge Soares, um amigo que me conhece bem, eu não vou contar a ninguém, tá bem? Para não o embaraçar, porque é amizade por mim. Isso é ética. E depois há a moral, que é aquilo que a gente põe à volta. E quando começa aí a moral, começa o conceito de atitudes adequadas. E isso deixa-me paralisado, porque alguns da minha raça foram perseguidos pelos dominicanes, que davam o nome de dominicanos, depois Inquisição, por causa das atitudes adequadas. E isso é muito perigoso. Mas o que eu venho cá hoje é lembrar que existe um livro, e se eu for capaz de partilhar a tela, que a professora Paula Martinho da Silva fez de uma maneira exemplar, se eu for capaz de partilhar a tela, se me ajudarem para isso, eu ia-lhes mostrar o tal livro, que se chama Era do Átomo, Crise do Homem, 1976. Não sei se estão a ver, se não estão a ver. Não, professor. Não estão a ver. É porque... Não, mas é muito bem conhecido, tal como o limite de idade, e agradeço muito pela minha parte ao Sr. Professor recordar esse livro importante do professor Vitorino Mésio. A Era do Átomo do Homem devia ser uma das coisas que era, como quando a gente, muitos da minha geração, alguns que estão aí, que era preciso fazer a prova da tuberculina para arranjar um trabalho, lembra? Também para trabalhar em ciência, depois de acabar os cursos da parte técnica, da parte da ciência, tinha que fazer a prova de que tinha lido e pensado no Era do Átomo e Crise do Homem. E eu vou ler algumas frases dele, só para abrir o apetite. O livro estava esgotadíssimo, mas a Imprensa Nacional, Casa da Moeda... Era, professor, pedia-lhe para, de facto, ser sucinto. Eu vou ler duas pérolas. A primeira mas obrigadíssima por esta partilha de pensamento. Bem, crise é, pois, como na velha linguagem médica era, o dia em que o morbo deixava o doente, quer o começo, quer o termo de um processo vital diferenciado. Atenção na passagem de algo a algo, um momento de risco e logo de conversão de um estado noutro. O homem estará, portanto, sempre em crise. Melhor, a crise é o próprio homem. Usurpando a linguagem da termodinâmica, que está na base de um saber tão capital do nosso tempo, a teoria da informação, diríamos que o homem se opõe à natureza dos corpos por ser altamente improvável. Isto é, perpetuamente crítico, imprevisível, indeterminável, entrópico. Mas depois às tantas diz: o credo científico, não se enganem, une os homens na coerência matemática e nos laboratórios, mas é só aí. Cá fora ficam desunidos, frios, lutam e destroem-se. E esse bocadinho é porque, acrescenta Vitorino Mésio, nem podiam ser de outro modo, porque o íntimo não é do âmbito da ciência. E eu acho provável que estejam a fazer o esforço para que este íntimo passe a ser moldado para os benefícios de todos. Mas muito obrigada. O conhecimento científico une os homens na coerência matemática e nos laboratórios. Mas é só aí. Cá fora ficam desunidos, frios, lutam e destroem-se. E como isto é uma faceta que perpassa hoje em dia todas as nossas instituições, com perseguição a pessoas, etc., e com bullying na ciência, que é uma parte que a ética na ciência não trata, eu trouxe hoje este livro fantástico, Era do Homem, Crise do Homem. O professor, muito obrigada, é bem conhecido o livro, mas foi um prazer imenso ouvir esses extratos. Se o professor depois quiser escrever no chat a referência do livro, também poderá registrar.
E eu iria passar a palavra ao professor, que está a pedir ao professor Jorge Soares. Muito obrigado, professora Cecília Dião. Não sei se há mais alguma intervenção. Eu estava aqui porque a tentar eu vou ter que encerrar, não é? Portanto, não queria estar a tomar a palavra por exagero. Queria felicitar a senhora doutora Paula Martins da Silva pela excelente visão panorâmica deste tema e também o professor José Rueff pelos comentários sempre tão sábios. E até falando em alemão, que é sempre uma língua que para mim é muito bizarra, eu só queria agradecer à Paula Martins da Silva duas coisas. Por ter trazido aqui o João Lobo Antunes. Eu acho que quando estiver a falar em integridade científica, nunca mais vou falar assim. Vou falar como enunciou o culto limpo do saber, que acho uma frase extraordinária. Culto limpo do saber. É, na verdade, a integridade científica. A professora Cecília Leão também tinha citado o professor Lobo Antunes, e eu, quando na minha intervenção muito coloquial disse, quando um dia um colega ilustre lhe perguntaram o que é ser académico, eu não o citei, mas estava a falar de João Lobo Antunes, que disse ser académico é pensar antes de agir. E que é isso que se destinam a estes colóquios. O outro agradecimento é porque nos trouxe o investigador chinês que tinha desaparecido. Ou seja, eu recordo-me quando foi o sobressalto da comunidade científica, das comissões de ética. Nós estávamos numa reunião do Congresso, era um congresso do Conselho Nacional de Ética no Porto, e recebemos telefonemas de vários conselhos de ética europeus dizendo é necessário uma statement position, porque isto é uma coisa terrível. E portanto ficámos agora a saber que ele reapareceu, que geralmente estes na China, quando desaparecem, nunca mais se encontram. Mas desta vez reapareceu num processo muito chinês, que é o da autocrítica pública. É da autocrítica pública. Mas o que é interessante é que, embora tenha estado 3 anos preso, não aprendeu nada, porque o que ele disse foi: eu andei muito rápido. Ele não, como quem diz, eu andei à frente de todos. Se tivesse andado devagarinho, isto passaria. Não, ele não andou rápido. O que ele manipulou foi, por uma técnica que era conhecida, genes em células germinais, e, portanto, pôs gerações futuras que não se sabe o que é que lhes acontece, alteradas por mão do homem. Esse é que foi o grande problema e, sobretudo, comprometeu muito o financiamento de investigação que se fazia com a mesma técnica em células somáticas para tirar defeitos que podiam originar doenças. Portanto, foi bom ter sabido que o senhor reapareceu, que é uma coisa já nova, provavelmente na China, mas que, na verdade, não ficou a perceber nada. O outro comentário era ao professor José Rueff. O professor José Rueff tem uma visão bonita, virtuosa, quase diria bondosa da investigação como a procura da verdade. E assim é a investigação. Mas só que a investigação, a ciência, em ciência, é um negócio hoje que pode valer milhões. Basta ver o lucro das farmacêuticas durante a Covid na produção de vacinas. Portanto, quem investe, quando o investimento é grande, quem investe espera tirar daí lucro. Portanto, isto levanta uma questão que é uma questão muito interessante, que esta academia também poderia discutir, que é o financiamento público e o financiamento privado. O financiamento público tem uma independência e tem a procura do conhecimento é a procura da verdade, sim, deve ter um escrutínio claro. Agora, a investigação, que ou a ciência que procura privada, é uma ciência que procura lucro, e isso aí é preciso muito mais cuidado. Sobretudo, não é só a ciência, é a tecnologia. Veja-se o que acontece com as novas armas e o que isso não é financeiramente muito apelativo. Peço desculpa, senhora professora Cecília Leão, por ter abusado do tempo.
Muito obrigada, professor. Sabe que é sempre um privilégio, estamos sempre a aprender consigo e um privilégio ouvi-lo sobre esta temática e os desafios que nos colocou aqui para continuarmos a refletir. Eu gostava penso que não temos aqui mais intervenções. Sr. Professor, eu há pouco tinha dito ao Sr. Professor Fernando Rodrigues que quando quiser poderá enviar-nos também, que depois divulgamos os livros que estava a referenciar. Não sei se há mais alguém, não me parece ter aqui sinalização para isso. Eu era capaz de pedir à doutora Paula Martinho se quer terminar com algum comentário ou mensagem final, e depois também ao professor José Rueff, para depois passar a palavra ao professor Jorge Soares para encerrarmos a sessão. Doutora Paula Martinho. Muito obrigada, professora Cecília. Só umas breves palavrinhas. Muito obrigada, professor José Rueff. É sempre um prazer e uma honra muito grande, um privilégio estar consigo, nem que seja em Zoom, e ouvi-lo e aprender consigo. Quando o professor Jorge Soares estava a falar nas virtudes da minha conversa, identificando as notícias do investigador chinês como uma delas, eu estava a pensar no seguinte: é interessante, de facto, se nós percorrermos a história dos grandes impulsos ou legislativos ou reações da comunidade internacional, as convenções, as declarações, etc., vamos ver que muitas delas acontecem efetivamente quando há um grande escândalo, quando há um grande impacto. Desde logo, o Código de Nuremberg resulta precisamente do conhecimento dos crimes nazis na Segunda Guerra Mundial. A Declaração de Helsínquia. Lembro-me, agora, passando sendo muito rápida, que o protocolo que proíbe a clonagem em seres humanos, o protocolo de relações da Europa, aparece quando nasce a ovelha Dolly e que se começa a falar da possível clonagem em seres humanos. Há logo uma reação imediata. Relativamente a esta à manipulação agora ia dizer um erro, a edição genética levada a cabo por este investigador, que era investigador chinês, houve de facto, como o professor Jorge Soares bem descreve, uma reação imediata e mundial relativamente a estas questões. Nós temos de pôr termo a isto, temos de parar, temos de rever esta investigação. De modo que, de facto, os grandes escândalos, digamos assim, são os que impulsionam e proporcionam as grandes reações imediatas e gerais. Mas nós não podemos esperar pelos escândalos, nem podemos desejar que eles aconteçam para que possamos tomar atitudes. De modo que eu penso muito singelamente que é necessário que, de facto, nós discutamos e compreendamos que falar sobre este tema e prevenir as más condutas só beneficia o próprio investigador. E beneficia o próprio investigador, a instituição e todos nós e cada um de nós em particular, porque nós, como cidadãos, somos os grandes beneficiários da investigação. Ou deveríamos ser os grandes beneficiários da investigação. Ainda hoje, a propósito do outro assunto, estava a falar com uma pessoa amiga sobre a questão do consentimento informado. E como é que tantos anos a falar sobre consentimento informado, ainda hoje é tão difícil que na prática ele seja levado a cabo em condições. Portanto, o estarmos só a falar ou estarmos à espera que um escândalo surja não parece que seja o melhor método, mas sim compreendermos que é preciso, de facto, pensarmos que estas questões são verdadeiramente importantes e que temos meios e formas para
fazer face a elas e que as podemos pôr em prática. Peço desculpa, calmo já, e agradeço muito a possibilidade de participar nesta conversa. Muito obrigada, doutora Paula Martins. Professor José Rueff, quer acrescentar algum comentário? Sr. Professor, tudo está dito, mas é evidente, não deixaria de responder com muita humildade ao repto do confrade e colega querido Jorge Soares, e quando diz que se arrepia quando eu digo coisas em alemão, e me chamou a atenção que eu tenho uma visão, se calhar, muito encantada daquilo que é a descoberta da verdade. E gosto muito de insistir no tema da descoberta da verdade. Mas é que, de facto, e agora não vou falar alemão, vou falar francês, que sei que é uma língua que domina muito melhor do que eu. Reverdy definiu a ética como c'est l'esthétique de dedans. É a estética do nosso interior. E o trabalho científico, e não quero aqui assim fugir da temática dos financiadores e do cuidado que há que ter com eles, são muitos os problemas, hoje o tempo não daria, mas l'éthique, c'est l'esthétique de dedans. Se tivermos um partir para a descoberta da verdade que é esteticamente impoluto, essa ética surge inevitavelmente. As minhas desculpas e muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez, e os meus agradecimentos pela honra. Muito obrigada de novo. Estamos a se aproximar-nos da hora de término. Quero de novo dirigir uma saudação calorosa e muito especial a todos os que nos acompanharam nesta partilha de reflexões e pensamentos sobre integridade em ciência. Não posso passar a palavra ao professor Jorge Soares sem igualmente agradecer naturalmente à doutora Paula Martins e ao professor José Rueff pelo saber e pelas vossas reflexões, que são bem a expressão e expressivas da vossa experiência e conhecimento, e constituíram uma ajuda preciosa a refletir, ajudando-nos a refletir sobre esta temática. Mas também uma palavra muito especial à professora Salomé Paz, que não pode estar aqui hoje conosco, é grande dinamizadora, presidente do Instituto de Altos Estudos, da Academia da Ciência de Lisboa, que não pode estar aqui, não se pode juntar a nós, mas para ela uma palavra muito especial, muito reconhecimento pela dinâmica que tem introduzido e pela dedicação ao desenvolvimento deste ciclo de conferências. Ao professor Jorge Soares, que foi também um privilégio tê-lo aqui hoje a moderar a sessão, com quem estamos sempre a aprender, e a outro membro da comissão organizadora deste ciclo de conferências, a professora Helena Santos, com uma palavra também muito especial. É um privilégio poder trabalhar com todos vós nesta temática. E, mais uma vez, obrigada a todos, foi um gosto estar aqui a partilhar estes pensamentos, e passaria a palavra ao professor Jorge Soares para o encerramento da sessão. Ora, muito obrigado. A professora Salomé Paz tinha-me prometido ligar-se por telemóvel para as palavras finais, o que não pôde acontecer. De maneira que eu peço a vossa indulgência para o facto de eu ter que tomar esse lugar. Queria agradecer mais uma vez à professora Cecília Leão, que governou tão bem esta sessão, à doutora Paula Martins e ao professor José Rueff, pelas tão ricas reflexões que nos deram em relação a este tema, e queria lembrar-vos que no próximo dia 8 de fevereiro o tema é comunicar ciência. O moderador é o professor Henrique de Barros, o conferencista é o professor Rodrigo Cunha e o comentário é da professora Luísa Schmidt. E, portanto, sem mais, agradecendo mais uma vez, professor José Rueff, é a única palavra que eu sei, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh,
Então, em francês, adieu. Adieu. Au revoir, à bientôt, mon cher collègue. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigado a todos. Adeus.